Irmãos, vamos falar um pouquinho hoje em Mateus capítulo 1, versículo 18. A gente vai começar a falar hoje sobre Natal, e hoje mesmo já vamos ter um culto especial de Natal, embora o Natal ainda não tenha chegado, mas a gente vai ter um culto cantado hoje à noite, e vamos cantar muitas músicas natalinas hoje. Então, se você gosta do Natal como eu, você vai ser muito abençoado, lembrando então desse dia tão bonito que é o Natal, essa festa que a gente gosta tanto, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje, pela manhã, vamos começar falando sobre um lado obscuro do Natal, que pouca gente fala sobre ele, mas o Natal não é só alegria, o Natal tem o seu lado complicado, e nós vamos, em rápidas palavras, falar a respeito disso. Eu estou me referindo a Mateus capítulo 2, versículos 16 a 18. Abram aí as suas Bíblias, ou então o celular, o que você tiver na mão, e acompanha comigo esse texto, Mateus capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz o texto. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo texto, pelos cânticos, e queremos ainda mais do Senhor. Fala também conosco através da Tua palavra, e para isso usa o Teu servo. Assim pedimos no nome do nosso Senhor. Amém. Como eu disse para os irmãos, o Natal é uma festa muito bonita. Todo mundo gosta do Natal, e eu também. É uma época de juntar família, comer bastante, e se alegrar bastante, fazer muita festa, dar presente, tudo que é bom, a gente joga para o Natal, e é isso mesmo, porque o Natal é uma festa muito bonita. Mas o Natal tem também um lado sombrio. Não vamos negar aqui, a Bíblia também não nega que o Natal é bonito, e ela não poupa palavras para falar dessa beleza do Natal. Por exemplo, quando os pastores estavam no campo, no dia que Jesus nasceu, apareceu uma multidão de anjos, não sei por que eles escolheram aqueles pastores, não é? Talvez tenha sido a maior coreografia que um ser humano já viu. O texto fala que era uma multidão, miríades, ou seja, eram milhares de anjos fazendo uma espécie de coreografia. Nunca nenhum grande homem da Bíblia tinha visto aquilo. Talvez o mais perto que alguém chegou foi Jacó, que teve uma visão, um sonho, na verdade, né? O texto nem disse exatamente que foi uma visão, mas foi um sonho, e ele sonhou com uma escada que dava do céu à terra, e foi uma visão realmente muito maravilhosa. Mas essa ideia de anjos cantando, né, os corais celestiais, nenhum grande homem da Bíblia viu isso. E, no entanto, um dia Deus olhou e viu um grupo de pastores e resolveu fazer isso para aqueles pastores. É como se alguém preparasse um espetáculo incrível, maravilhoso, caríssimo, e pegasse um grupo de pessoas ali, vocês mesmos, e aquele fosse o auditório, e agora vai entender por que Deus fez isso, não é verdade? Um dia vamos falar sobre essa cena, que é muito interessante, mas o que é interessante é que naquela ocasião os anjos cantavam uma canção, cuja letra era glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Ou seja, a mensagem do Natal realmente é uma mensagem de paz. E quando se fala que Natal é uma época bonita, uma época de paz, isso não está errado, porque a Bíblia diz que realmente o Natal é uma época de paz. Paz com todos, né? Paz entre as pessoas, entre os irmãos, né? Paz consigo mesmo, no seu próprio coração. E, o mais importante de todos, também é uma época de paz com Deus, que é um tema também importantíssimo do Evangelho. Sem deixar de lado isso, que realmente é verdade, o Natal é uma época de paz e de alegria, mas o Natal tem um lado sombrio. Na época do Natal aconteceu também uma cena muito triste, que foi a matança das crianças, ou a gente costuma chamar de a matança dos inocentes. Pouco se fala sobre isso, talvez porque a gente quer esquecer
essa cena. Eu mesmo, se fosse por mim, eu não contaria essa cena para ninguém. Porque tem a impressão que ela estraga um pouco a beleza do negócio, não é? O Natal é tão bonito. E no Natal há uma cena muito triste, que é a cena em que um grupo de crianças teve que morrer porque Jesus tinha nascido. Ainda se fosse por um outro motivo, até que eu não me importaria. Mas, na verdade, elas nasceram realmente por causa de Jesus. Né? Tudo bem que foi Herodes quem matou, mas o motivo que levou Herodes a matar essas crianças foi exatamente o nascimento de Jesus. Ou seja, elas morreram por causa de Jesus. Eu posso dizer que elas morreram por causa do Natal. Então, o Natal tem também essa mensagem de tristeza, de sofrimento, e o próprio Evangelho reconhece que é realmente um grande sofrimento, citando uma profecia que fala a respeito do sofrimento de uma mãe que perde o seu filho. Aliás, eu acho que poucos sofrimentos são tão grandes como esse, se é que há algum sofrimento maior do que esse. Na experiência humana, a mãe perder um filho, ele é meio que um ícone, né? É um símbolo daquilo que é o maior de todos os sofrimentos dessa terra. Uma mãe e um pai perderam um filho, e foi exatamente isso que aconteceu. Se fosse uma ou duas crianças, a gente talvez até não dissesse nada, mas a verdade é que foram várias crianças. Eu tenho que falar duas coisas antes de comentar sobre essa cena, que a gente precisa ter em mente antes de continuar. A primeira delas é de que isso não deve ter acontecido na época do nascimento de Jesus. Provavelmente isso aconteceu bem depois. Os magos, a gente coloca aquela cena dos magos chegando na manjedoura. Mas, muito provavelmente, os magos não chegaram no dia do nascimento de Jesus. Eles devem ter chegado uns 2 anos depois, pelo menos, porque quando Herodes mandou matar as crianças, ele procurou se informar o tempo, o texto é muito claro sobre isso, o tempo em que essas coisas tinham acontecido, e mandou matar crianças de 2 anos para baixo. Porque provavelmente os magos viram a estrela, né, aquela estrela que anunciava o nascimento de Jesus. Na verdade, não é que eles viram a estrela, a ideia é de que eles eram astrólogos. E eles, então, pelos astros, descobriram que Jesus tinha nascido. E isso tinha acontecido naquela época, e eles com certeza se prepararam para uma viagem muito longa, e devem ter chegado ali nos arredores de Belém, por volta de 2 anos depois desses acontecimentos, já que a viagem era longa, eles vieram realmente de muito longe, e justifica também o fato de Herodes ter mandado matar crianças de 2 anos para baixo. Eles devem ter chegado bem depois, portanto, de que Jesus nasceu. Então, não aconteceu exatamente na época do Natal. A segunda informação também, que eu preciso reconhecer, e é bem verdade, é que não foram milhares de crianças. Tem gente que pensa, morreu muitas crianças. Não, provavelmente não. O texto é bem claro quando diz que morreram as crianças de Belém e os arredores de Belém. Belém era uma vila muito pequena, era um vilarejo, né, ainda nessa época, não era uma cidade. Ele é chamado de vila na Bíblia, o que, portanto, corresponde a um lugar muito pequeno, e ao redor de Belém não havia grandes cidades, não havia nada grande ao redor de Belém. Portanto, o que Herodes fez foi matar crianças que moravam na vila de Belém e talvez em algumas fazendas ou uma região rural que circundava Belém. Uma pessoa chegou até a fazer um cálculo, né? Não sei de onde ele tirou. Bom, eu acho que ele entende mais do que eu sobre isso, mas alguém chegou a fazer um cálculo que deve ter morrido poucas dezenas de crianças, digamos assim, estourando aí umas 30 crianças. E, irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que isso é pouca coisa, não é? Uma criança já teria sido uma coisa horrorosa. Eu só estou consertando uma informação histórica de que quando a gente fala a matança dos inocentes, não se refere a um genocídio, como aconteceria, não sei, na guerra, na Segunda Guerra, por exemplo, onde morreram milhões de crianças, né? Não foi isso que Herodes fez por questões históricas. Bem, tendo consertado essas duas informações, vamos falar um pouquinho sobre essa mensagem que a matança dos inocentes traz para nós. O que significa isso? Significa que o nascimento de Jesus, embora tenha sido uma coisa muito linda, e que deva ser comemorado com alegria, com presente, com festa, com comida, e que se deve falar de paz, de amor, harmonia e tudo mais de belo que o Natal traz, mas nós precisamos reconhecer que o Natal também tem uma mensagem de tristeza. Há algo triste no Natal.
que a gente não gosta de lembrar, mas que existe. E qual é esta mensagem? A mensagem é de que o nascimento de Jesus, ele não representaria somente coisas boas. Jesus iria trazer muitas coisas boas para o mundo, mas Jesus também iria trazer algumas coisas ruins para o mundo. Ele trouxe também conflitos para este mundo. E quem aceita Jesus, quem recebe Jesus em seu coração e entra para o reino de Deus, precisa saber, estar preparado para enfrentar coisas boas, mas também para enfrentar coisas ruins. A gente quer as coisas boas, né? Todo mundo quer a bênção, quer tá na igreja, comunhão, tudo isso é gostoso e é muito bom e existe mesmo. Mas também existe um lado sombrio na caminhada com Deus, conflitos. E Mateus, dos 4 evangelistas, é o que mais enfatiza essa questão dos conflitos que estão presentes na vida daquele que deseja seguir a Jesus. E você precisa estar preparado para esses conflitos. A mensagem que Mateus quer passar para nós é exatamente essa. Jesus veio a este mundo. Essa é a melhor notícia que alguém poderia receber. Mas você precisa estar preparado para as implicações disso. Há certas implicações que elas dizem respeito a outras coisas que também estão relacionadas com Jesus e não são tão belas assim. Conflitos presentes na vida de todo aquele que há de seguir a Jesus. Que conflito é esse? Eu quero ler com vocês aqui Mateus capítulo 10, versículo 34, onde Jesus nos fala sobre este conflito. E Mateus fez questão de enfatizar, de colocar isso, exatamente porque ele quer nos falar e nos mostrar este conflito. Capítulo 10, verso 34 de Mateus diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. E é interessante Jesus falar, eu não vim trazer paz à terra. Ele disse isso com todas as letras. E faz lembrar o hino que os anjos haviam cantado no dia do nascimento de Jesus. Paz na terra aos homens de boa vontade. E agora Jesus meio que contradiz aquela música, né? A letra daquela música, dizendo, eu não vim trazer paz. Certamente que ele veio, né? Ninguém duvida que ele veio trazer paz. Mas ele quer enfatizar agora uma outra realidade. Ele está dizendo assim, agora eu não quero falar da paz que eu vim trazer a este mundo. Eu quero falar sobre uma outra coisa e vocês precisam estar preparados para isso. Eu não vim trazer paz à terra, pois não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. A primeira lição que esse texto nos ensina, e quando a gente coloca ele em comparação com a cena do Natal, é de que o conflito que nós temos que enfrentar quando temos Cristo Jesus em nossa vida, o primeiro de todos eles é o conflito com a nossa própria família. Jesus disse para estarmos preparados para isso. No capítulo 10, versículo 35, ele vai dizer, desculpem, 35 não, 35. Eu vim causar divisão entre homem e seu pai, entre filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. O primeiro conflito que o evangelho vai trazer a este mundo é o conflito familiar. A partir de Jesus, muitas famílias serão divididas. Não sei se vocês já leram ou conhecem a história de um homem chamado Sadhu Sundar Singh. Ele ficou conhecido no século XX como o apóstolo dos pés sangrentos, porque ele andava descalço. Ele fez um voto com Deus que ele só andaria descalço e ele nunca calçaria um sapato. Ele visitava os países da Europa para fazer palestras e ia descalço. E os pés dele eram sempre muito machucados por conta disso. Ele viveu na Índia e se converteu ao Evangelho. Os pais dele ficaram muito tristes com isso, brigaram muito com ele, bateram nele, mas ele não quis rejeitar. A mãe e o pai o chamaram e disseram, filho, você a partir de hoje é um cristão, você não vai mais morar conosco. E o expulsaram de casa. A mãe ficou muito triste, a mãe ainda chorou, e a família fez uma última refeição e reuniu então a família para se despedir dele, porque a partir daquele dia ele não era mais um membro daquela família. Ele comeu aquela refeição
e foi embora. E quando ele estava no caminho, ele começou a passar mal e começou a vomitar. E ele caiu no chão, semi-morto. Foi levado ao hospital e no hospital descobriram que ele havia sido envenenado pela sua própria família. Jesus tinha dito isso. As pessoas, as famílias serão divididas a partir do momento em que Jesus Cristo nascer. Talvez seja uma mensagem do Natal que poucos falam, e é o contrário do Natal, se a gente pensar bem, mas ela está presente na mensagem do Evangelho. O segundo conflito que Jesus vem trazer, e ele é verdadeiro, é o conflito interior. Porque o cristão, a pessoa que tem Cristo no coração, ele está sempre em guerra consigo mesmo. O cristão, ele é uma pessoa que ele não tem paz consigo mesmo, num certo sentido. Pelo menos não como o mundo tem. Porque as pessoas que não têm Cristo no coração vão fazer o que querem. E eles estão em paz com aquilo. Eles estão bem com aquilo. Mas quem tem Jesus no coração, ele nunca está muito bem consigo mesmo. Há sempre um conflito dentro dele. O conflito com o seu próprio egoísmo. Conflito com a sua própria maldade interior. Conflito com as inclinações da sua própria carne. Paulo, escrevendo numa de suas cartas, ele disse: eu morro todos os dias. É como se todos os dias eu tivesse que morrer, porque há um conflito dentro de mim. Esse conflito interior está presente na vida de todo cristão. O mesmo Paulo diria: a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Esse é o conflito que todo cristão sabe o que é. Capítulo 10, versículo 38, vai dizer o seguinte: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E no versículo 39, Jesus completa: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Veja, Jesus está falando de conflito interior. Ganhar a vida, perder a vida. Quem acha a vida vai perdê-la, mas quem perde a vida vai ganhá-la. Conflitos com os quais todos os cristãos vão ter que conviver, todos os dias. Até morrer, esses conflitos estarão dentro de nós, e sempre vai ser difícil seguir a Jesus. A gente às vezes olha as pessoas, e vê as pessoas, crentes tão maduros, parece que ele nunca tem problema. Todo mundo tem, irmãos. Todos têm. A gente acha que a luta da gente é grande. Todos têm lutas. Nunca esqueci de um amigo, meu amigo, uma ovelha minha. Depois ele foi para a Inglaterra, e aí eu chamava Jefferson, eu chamava ele de Jefinho. E Jefinho foi conversar comigo. É um menino de 16 anos. Pastor, é duro, pastor. O que é difícil, Jefinho? É difícil, pastor. Mulher, pastor, eu gosto muito de mulher. Como é que eu faço? Que é o conflito de todo homem, né? E eu falei: Jefinho, eu disse: rapaz, isso é normal, esquenta não. Não, pastor, a luta é muito grande. Eu falei: é grande mesmo. Não, pastor, mas é difícil. Não, pastor, mas o senhor não sabe como é. Eu sei, Jefinho, esquenta não, é difícil mesmo. Mas é assim mesmo, é difícil sim, não se preocupa não. Todo mundo enfrenta essa luta. E aí ele, tudo bem, foi embora para casa. E passado algum tempo, ele ligou para mim e disse: pastor, aquela foi uma das conversas mais importantes que eu já tive. Depois que já era um homem, e ele disse: foi uma das conversas mais importantes que eu já tive, porque eu vi que a minha luta não era maior do que a de ninguém. Todo mundo tem que enfrentar suas batalhas. Irmãos, todo mundo tem que enfrentar. Essa é uma luta que está presente em todos nós. A terceira luta e o terceiro conflito que temos que enfrentar, e Jesus trouxe esse conflito ao mundo, é o conflito com a sociedade. O conflito com a sociedade. O mundo sem Deus não pode compreender as coisas de Deus. Paulo disse isso. O homem natural não pode aceitar as coisas do Espírito. Ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Capítulo 24, versículo 9, Mateus vai falar a respeito desse conflito, o conflito que existe entre a igreja e a sociedade. E ele diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus trouxe isso para a terra. Jesus está falando de guerra, de fato. Guerra entre a igreja e o mundo. A igreja não vai dar tiro no mundo. A igreja não vai responder com violência, porque a violência não faz parte do nosso modo de agir. Mas ela sofre a violência do mundo. E quantos
Quantos cristãos não estão sofrendo com essa violência, não é verdade? O mundo sem Deus não pode compreender as coisas de Deus. E o último conflito que eu quero destacar, e Jesus trouxe este conflito ao mundo, é o conflito com as forças do mal. O conflito com as forças do mal. Eu estou me referindo aqui ao diabo e aos seus demônios. Todas as pessoas que recebem Jesus em seu coração, eles ganham de vale-brinde a guerra, a carteirinha para lutar no exército de Cristo contra as forças do mal. É preciso entender que essa guerra existe. Lá em Efésios, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. É uma guerra que está na Bíblia inteira, no Novo Testamento ainda um pouco mais, mas há um texto muito significativo a respeito da guerra entre a igreja e os demônios, que é Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 é muito interessante e mostra essa guerra sob uma perspectiva profética. E mostra, inclusive, essa guerra em conexão com o Natal. A guerra entre Jesus, ou entre a igreja e o inferno. A igreja e os demônios. E é muito bacana porque João coloca isso exatamente na cena do Natal, para entender exatamente essa questão da matança dos inocentes. Podemos até dizer que, de certa forma, ou profeticamente, essas crianças são mortas exatamente por causa do conflito entre o bem e o mal. E no conflito entre o bem e o mal, muitos vão sair feridos. Vamos falar sobre Mateus, o Apocalipse capítulo 12. No capítulo 12 de Apocalipse, João, ele conta a história do nascimento de Jesus, e ele vai com uma cena de Natal inusitada, não é? Se alguém quer ler uma história do Natal totalmente diferente, né? Uma coisa meio cyberpunk, né? E quem sabe o que é cyberpunk vai entender o que eu estou falando. É uma cena do Natal meio cyberpunk aqui, né? No capítulo 12 de João. Ele vê uma mulher grávida. E não precisa ser muito esperto para saber que ele está falando aqui, de certa forma, do nascimento de Jesus. Ele vê uma mulher grávida, gritando com dores de parto e sofrendo de tormentos para dar à luz. Isso está lá no versículo 2. De repente ele vê um dragão. E esse dragão é o diabo, e ele está em frente à mulher, esperando nascer esse filho para devorá-lo. Vejam, João está reproduzindo aqui a cena do nascimento de Jesus, que mostra exatamente o que aconteceu quando Jesus nasceu. Tentaram matar Jesus, é a cena em que Herodes tenta matar Jesus, e aqui João então coloca de forma profética, dizendo que por trás disso estava o grande dragão, que é o diabo. Bem, o filho nasce, e quando o filho nasce, o dragão vai tentar devorá-lo, mas antes que o dragão possa devorar essa criança, ela é arrebatada por Deus. E, portanto, o dragão não consegue matar essa criança. Deus a protege. Mas aí o dragão vai tentar matar a mulher. Como não consegue matar a criança, a ideia dele é tentar matar a mulher. Mas essa mulher também é protegida, ela é escondida, e o dragão, então, a mulher foge para o deserto, e o dragão, então, não consegue matá-la. Como Satanás não conseguiu matar a criança, e também não conseguiu matar a mulher, os anjos então cantam uma melodia de vitória. Eles dizem: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. É um hino de vitória, porque ele não havia conseguido matar a criança e nem a mulher. Bem, não conseguindo matar a criança, o dragão então se volta e não conseguindo matar a mulher, que é um símbolo de Israel. A mulher, então, protegida por Deus, o texto diz: o dragão foi pelejar com os restantes da descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, não conseguindo matar a mulher e nem o filho, o dragão se volta para os outros descendentes dessa criança, ou seja, ele se volta para a igreja de Jesus. E essa guerra ainda continua. Quem tem Cristo no coração ainda vive a guerra contra as forças do mal. Elas estão presentes aqui em Suzano.
E elas querem atrapalhar essa igreja. Nós estamos em guerra contra o reino do mal e nós precisamos entender que somos soldados nessa guerra e o nosso dever é enfrentá-la. O Natal, portanto, tem esta mensagem da qual pouco se fala, mas é uma mensagem verdadeira. Quando Jesus veio ao mundo, ele também trouxe conflito. Em primeiro lugar, conflitos entre os familiares. Em segundo lugar, conflitos interiores em nosso próprio coração. Em terceiro lugar, o conflito com a sociedade. E em último lugar, conflito contra as forças do mal. Abaixa a tua cabeça, quero orar contigo. A gente acha tão bonito o Natal. Mas hoje nós aprendemos que o Natal tem um outro lado. É o outro lado do Natal, um lado triste, um lado difícil de ser engolido. O Natal nos ensina que estamos em conflito e Jesus veio ao mundo para trazer esse conflito. As crianças que morreram em Belém, elas nos falam a respeito disso de uma forma muito clara, muito forte. Você está disposto a enfrentar os conflitos envolvidos em seguir a Jesus? Você ainda quer? Depois de aprender que o nascimento de Jesus não é só alegria, não é só festa, não é só bênção, tem também um lado difícil, você ainda quer? Então, se você quer, você vai ter hoje a oportunidade de dizer sim, Senhor, eu ainda quero, mesmo assim, mesmo sendo difícil, porque eu vislumbro a recompensa. Jesus veio trazer coisas maravilhosas, algumas já estão presentes, outras nós ainda vamos ter que esperar para estarmos na presença dEle e recebermos todas elas. Mas nesse meio tempo há um conflito. Você está preparado para ele? Você ainda quer seguir a Jesus? Se você quer seguir a Jesus, diga sim no seu coração. Diga a Ele, Senhor, eu ainda quero. Eu entendi que não é só alegria, não é só festa, não é só presente, não é só comer e beber, não é só bênção. Tem luta também, e eu quero enfrentar essa luta, Senhor. Eu quero a luta. Já que a luta faz parte da caminhada contigo, eu quero a luta. Diga sim para Ele nessa manhã. Ó Deus, que mensagem difícil é essa, Senhor, quando ouvimos a respeito do Natal, que gostaríamos que fosse exatamente o que pensávamos que era, mas precisamos encarar que há um outro lado no Natal. Mas nós queremos o outro lado também, Senhor. Já que Jesus veio trazer a espada, então que a espada esteja na nossa mão. Não a espada que os homens usam, mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com ela vamos enfrentar todos os desafios que esse mundo colocar diante de nós. Com ela vamos vencer, ó Pai, todos os conflitos que estiverem na nossa frente. Com a palavra de Deus, ó Pai, nós vamos vencer tudo, ó Pai, tudo que se opor contra o Senhor. Nós aceitamos o conflito, ó Pai, como igreja e como cristãos. Nós dizemos sim ao conflito. Vamos enfrentá-lo. Não importa o quão seja difícil seguir ao Senhor, vamos te seguir e vamos vencer, porque Cristo está conosco. Obrigado pela mensagem do Natal, Senhor, que inclui também este lado. E vamos aceitá-lo, Senhor, as implicações de seguir a Jesus neste mundo. E nós o faremos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém.